Os jovens já podem sair com, né, já vamos, né, para isso, os jovens hoje vão inaugurar uma sala nova, nós estamos ali preparando um lugar novo para os jovens, né, então os jovens vão sair com o tio André, naquela sala ali da frente, e os adolescentes vão subir com a tia Rô, com o tio Daniel, e as crianças com a tia Sandra e com a tia Mone, e os demais vão ficar comigo, ô glórias, né? Meus irmãos, nós estamos aí agora retomando, depois do Tributos, né? Vamos retomar a nossa escola bíblica dominical, né? Nós vamos retomar o tema que nós estamos trabalhando, famílias imperfeitas com propósito perfeito. Eu vou pedir para sair, aqueles que têm a família perfeita pode sair, não precisa ficar. Agora fiquem todos que são imperfeitos, né? Aí fica aqui que nós vamos começar a nossa aula abençoada, né? Famílias imperfeitas, é ruim, né? A gente chega, né? A gente se acha tão, né? Alguma coisa, né? Mas quando a gente chega na realidade, nós somos imperfeitos, somos falhos, nós tropeçamos, nós erramos, né? Eu gostaria de só acertar, viu, pastor Miriam? Como que é, gabaritar, né? Que fala isso, em concurso, né? Mas não tem como, na vida a gente tropeça, não é? A vida a gente erra e acerta. Quem tem filho, então, o primeiro filho, coitado, eu tenho dó do primeiro filho, porque a gente não nasce sabendo, não é verdade? Você está descobrindo nele como ser pai, né? Então, você ainda não sabe ser pai, então com o primeiro filho você erra muito, né? Já no segundo a gente vai ficando um pouco melhor. Eu, quando chegou no quarto, meu irmão, foi tão mais fácil, né? No primeiro a gente fervia a chupeta, dona Cidinha, fervia umas 3 vezes a chupeta, põe no congelador, congelava, tinha que passar álcool na mão para pegar o neném. No segundo melhorou um pouco, no terceiro também. Chegou no quarto, a chupeta caía, a gente pegava assim com o dedão. É bactéria que é boa para o menino. Olha, o que menos pegou gripe em casa foi o Ramon, viu? Né, a gente vai aprendendo, mas o legal de nós termos sido feitos imperfeitos é que a gente tem a possibilidade de melhorar, isso que é o legal, não é? Eu falo assim, quando a gente reconhece, não, eu sou imperfeito mesmo, mas eu tenho a possibilidade, né? Eu não sou amarrado, eu nasci assim, vou morrer assim, não, eu posso melhorar, eu posso aprender, não é verdade? Eu lembro de muitas vezes que eu errei com os meus filhos, e eu tive que pedir desculpa para eles, né? Já bati em filho errado, como eu já contei aqui, né? Cheguei em casa, a Aninha estava chorando, como era sempre o Raul que dava o trabalho, eu fui no Raul. Aí a Aninha parou de chorar do meu lado, falou, pai, mas não foi ele, foi o Ramon. Aí eu chorei de verdade, né? Aí fui lá e pedi perdão para o Raul, falei, filho, me perdoa, né? Então a gente erra, e deu a oportunidade de eu me acertar com ele. Então, a gente tem que ter esse coração, sabe, Renato? E essa humildade de saber que a gente nem sempre vai acertar, né, Dai? Às vezes nós vamos errar, mas pai não quer dar braço a torcer porque fica com orgulho. Não, pai também erra, né? Então, é dentro dessa perspectiva aqui que nós vamos caminhar esse ano, nesse aprendizado. Nós vamos ver da Bíblia também, que as famílias da Bíblia, se tem uma coisa que a Bíblia não esconde, são as imperfeições dos seus personagens, né? Ali mostrou que Eva foi ali feita perfeita, mas aí Adão também, mostra ali as falhas de Noé, mostrou as falhas de Davi, mostrou as falhas de Saul, não esconde de ninguém, mostrou o temperamento colérico de Pedro, né? Pedro mais nervosão, mostrou também a rigidez de Paulo, não esconde, então isso que é legal, né? A Bíblia relata a vida como realmente ela é, como nós somos, amém, meus irmãos? Vamos orar então para a gente começar, em nome de Jesus. Paizinho, nós estamos aqui limitados a essa essência que o Senhor nos deu, que é o corpo, a nossa inteligência, a nossa capacidade limitada, mas o que nos alegra aqui nessa manhã, todos nós aqui, é que dentro de nós está o Espírito Santo, que é ilimitado, que tem uma abrangência que não tem limites. Então, através do Teu Espírito, nos ajuda a absorver a Tua palavra nessa manhã, Senhor Deus, nos ajuda a entender a Tua palavra, e a entender um pouco melhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Nós te agradecemos, fala conosco, não só aqui na nave, mas em todas as classes, e em todas as igrejas, que nessa manhã, Jesus Cristo está sendo Senhor, aleluia, né? Fala com o Teu povo, fortaleça o Teu povo nessa terra, Pai. Se tem uma coisa que o Teu povo precisa nesses últimos dias, é ser fortalecido no Espírito, Pai. Nos fortaleça em nome de Jesus, amém.
Irmãos, vamos então rapidamente já pegar o nosso devocional. A dona Cidinha, o seu devocional está aqui, a dona Nilva também. Então, eu vou pedir, Dai, você entrega para elas, está o nome aqui, ó, Nilva, e a dona Cidinha está lá atrás. Agora acabou mesmo o devocional, né? Que pena. Mas vamos lá. A historinha, hoje, é do tema 3, que nós vamos começar. Hoje nós vamos trabalhar o tema 3 e o tema 4, tá? Está na página 20. Tema 3. A família é coisa de Deus. Então, nós vamos deixar bem claro aqui, tá? Que família foi um projeto de Deus. Às vezes a gente ouve isso tão bonito, falar, né? Família, projeto de Deus. Mas a gente vai ver na Bíblia. Foi Deus que planejou ter família, não foi uma coisa do homem, né? Não foi uma coisa assim que deu na louca de alguém, vamos começar, não. Tudo começou na família, é por isso que a família é tão atacada, meu irmão. É por isso que assim, a bombardeio pode ver sempre em cima da família, porque desestruturando a família é a base de onde tudo começou, onde Deus começou, toda a nossa história começou, né? Então vamos ler lá, a nossa oradora oficial. A Gila, desculpa Gila, quem mandou? Nós vamos ler ali o tema 3, família é coisa de Deus, página 20. Não é bom que o homem esteja só. A família não é uma invenção humana, mas um projeto de Deus. Desde o princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os abençoou com a missão de frutificar, encher a terra e viver em relação com Ele e com o outro. Fomos criados para viver em relacionamentos, e a família é uma provisão divina para lidar com a solidão, carência e necessidade de amor. A família é o primeiro ambiente em que vivemos relações reais. É nela que vemos, ou deveríamos ver, o amor, o sacrifício, o perdão e a fidelidade pela primeira vez. A família é uma bênção. Não é um obstáculo, mas um ministério. E como todo ministério exige graça, dedicação e dependência de Deus, a família é lugar de imperfeições, mas também de propósitos perfeitos. Quando nos dispomos a viver os valores do reino de Deus dentro do nosso lar, experimentamos um dos maiores milagres do Senhor, ver sua graça atuando nas relações mais íntimas. Lembre-se, sua família é parte do plano de Deus e cuidar dela é um ato de fé e obediência. Aleluia, que lindo, né? Eu amo essas meditações que antecedem a semana nossa, né? Você vê, a família é o primeiro lugar. Deus, veja bem, Deus quando criou todas as coisas, Ele já tinha em mente a família, Ele já tinha em mente em criar o homem. Mas antes de Ele colocar o homem aqui, Ele consertou todas as coisas, preparou todo o ambiente, preparou a terra, para que não faltasse nada, né? Então, ele já sabia que o homem, Ele fez o homem perfeito, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Até o final da última aula ficou uma dúvida no ar, né? A respeito se o homem foi criado perfeito ou imperfeito. Aí no final o Jorge me chamou e eu falei, Jorge, obrigado pela sua pergunta, né? Porque eu sabia que Deus tinha feito o homem perfeito, mas eu não sabia como responder. Falei, mas eu vou ver como eu vou te responder isso, né? Eu amo, pergunta mesmo, gente, porque aquilo que eu não sei a gente vai buscar e a gente aprende junto, tá bom? Eu estou aqui pronto também para aprender com vocês. E aí eu fui procurar e já eu vou falar sobre isso, né? Então Deus fez ali, colocou um ambiente onde o homem pudesse se desenvolver. Então, o primeiro ambiente onde a gente se desenvolve é na nossa casa, é na nossa família. E você veja, as famílias são compostas de pessoas diferentes uns dos outros. Não sei, eu tive 4 filhos, mas nenhum parece com o outro, assim, em termos de comportamento. É tão engraçado, eu saio do mesmo pai, da mesma mãe, teve a mesma... Então, mas isso mostra que, assim, isso é propósito de Deus, essa diversidade também. Porque naquilo que a Aninha é melhor, ela supre aquilo que falta no Rafael, aquilo que, sabe, assim, ali a gente vê que começa ali essa unidade, né, da família, esse ajuntamento de pessoas diferentes e se suportando no sentido bom, não é de, eu não suporto suportar nesse sentido, se suportando é de dar suporte, né, um ajudando o outro. Então eu acho um baratinho, quando eu saio,
o Ramonzinho era o mais desligado lá de casa. Então a gente ia em festa de aniversário, o Ramonzinho só queria brincar. E a Aninha, como uma menina, né, você vê, Deus fez ela num temperamento, e ela ficava atrás do Ramonzinho, ela pegava o salgadinho e ia levar lá, precisa comer, Ramon. Olha, que ela dando suporte, porque se dependesse do Ramon, ele só brincava, aí chegava em casa morrendo de fome, aí tinha que correr atrás. Mas filho, você não comeu na festa? Não comi, pai, né? Então a Aninha ficava atrás, né, dando ali o suporte naquilo que o outro é limitado, né? Então a família, né, são pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, mas é a nossa primeira experiência. A gente ficando bem treinado na família, aí quando você chega no serviço, você já está mais preparado, não é? Quando você chega na escola, você já está mais habilidoso em se relacionar com pessoas. Então Deus é tão maravilhoso que Ele pôs a gente para aprender com quem a gente mais ama. Porque se colocasse a gente para aprender lá na escola, a gente ia se frustrar, porque na escola a gente não ia aprender com tanto amor. Já no núcleo familiar, tem esse vínculo de amor, então a gente aprende com mais amor, né? Eu até falo isso para os meus filhos, aprende comigo que é melhor, porque eu ensino com amor. Agora a vida, aquilo que vocês não aprenderem comigo, vocês vão aprender com a vida, e a vida já não tem tanto amor, né? A vida é mais dura, é desprovida de amor e acaba sendo mais difícil, né? Mas é a vida, né? Cada um vai ter as suas escolhas, vão ser pessoas de livre arbítrio. Vamos lá. O próximo, Marcelo, fazendo um favor. Deus criou tudo, inclusive o homem. Tá? Então, Gênesis 1, 26 ao 31, vou pedir para que alguém leia para mim. Nós vamos ver essa primeira parte relatada nas Escrituras, Deus criando o homem. E assim, observando sempre, antes de ele dar sequência no projeto dele, de fazer filhos para si aqui nessa terra, ele preparou o ambiente, ele preparou a terra, preparou todas as coisas, para que o homem tivesse uma qualidade de vida. Depois de tudo pronto, no sexto dia, é que ele faz para nós, então, o homem. Gênesis 1, 26 ao 31, vamos lá. Gênesis 1, 26 a 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto e dê sementes. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde que lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aleluia. Ó, quando Deus acabou de te fazer, Ele falou que foi muito bom. Falei para o seu irmão, ó, foi muito bom. Deus achou muito bom ter feito você, viu? Você não é um erro, você não é um acaso, você é um projeto de Deus. E Deus, ao terminar de te lapidar, Ele falou: olha, eu caprichei, hein? Foi muito bom Ele ter nos feito. Então, esse primeiro relato aqui é um relato, na minha versão, eu gosto dela, porque ela fala: Ele fez o ser humano.
Então, esse aqui é um relato geral, tanto é que fala, ele fez homem e mulher. Então, é assim que ele criou o homem. Mas aí, nesse segundo relato, que está lá em Gênesis 2,7, ele vai esmiuçar agora, ele vai falar como ele criou o primeiro homem, tá? Aqui ele falou de uma forma geral, como ele formou o ser humano, né? Então, ele formou todos nós da mesma forma, ali, do pó da terra, soprou o fôlego de vida, fez a sua imagem e semelhança, fez homem e mulher, deu domínio para todos os homens. Então, foi assim que ele fez a humanidade, né? Mas aqui em Gênesis 2, a gente já vai ver mais específico, né, como ele criou o homem. Gênesis 2, vamos lá. Pode começar do 1 já, quem que vai ler para mim? O Samuel, vai lá Samuel, pode começar do 1 para ficar bem bonitinho mesmo. Assim terminou a criação do céu e da terra, e de tudo que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Certo? Então, aqui agora está falando do primeiro homem, tá? Pode continuar lendo, Samuel, já que o microfone está na sua mão. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim, e que, saindo dali, se dividia, formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro, e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion, ele dá a volta por toda a região do Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Breca aí, vai aí, mas segura o microfone aí, vamos lá. Então, aqui ficou claro que Deus criou o homem, né? Assim, ele mostrou ali como ele fez, ele deu ali o domínio, mostrou para o homem como... Mas antes de criar o homem, você viu que ele regou a terra para que nascesse fruto. Então, o homem já chegou com a mamadeira pronta. Não pensa que ele foi esperar, né? Então, Deus providenciou todas as coisas, tá? Então, e Deus criou tudo, e criou também, pode ir para o próximo agora, além de Deus ter criado o homem, ele criou a família, e aqui que vai ficar muito legal, Deus está dando sequência, aí parece, nossa, Deus fez o homem, daí ele pensou, nossa, ele só se expressou, né, não é que Deus resolveu ali naquele momento, né, tudo ele fez de par, macho e fêmea, você entendeu? E aí ele, então, estava dando sequência ao plano dele, né, porque dá a impressão assim que Deus não tinha pensado em criar a mulher, foi uma coisa que ele pensou depois, né? Veja bem, Deus quando veio, ele já veio com o projeto pronto, ele só está executando o seu projeto, tá? Então ele fez o homem, deu ali para o homem, mostrou todas as coisas, e aí agora ele vai criar então o homem, porque você acha que ele ia fazer tudo isso para um homem sozinho? Não era, desde o começo, o que ele falou lá? Povoai a terra, o homem sozinho não conseguiria povoar a terra, então Deus está dando sequência ao seu plano.
Então é legal a gente ter essa clareza assim, de entendimento, porque você não parece, porque fala assim, ó, não é bom que o homem viva só, ele só está se expressando. Mas não que de repente ele falou assim, não, o homem sozinho não está dando certo, agora tive uma ideia. Não, quando ele desceu já estava com o plano pronto, ele estava com o plano de povoar a terra. O homem sozinho conseguiria povoar a terra? Não conseguiria. Então, a mulher já fazia parte do plano de Deus quando ele chegou aqui? Sim. Então, ele só se expressou. Por não ser bom que o homem viva só, então agora vou dar sequência. Vou criar, então, a mulher, tá bom? Lê para nós agora na sequência, então, é o Gênesis 18 agora, 2:18, né? Depois, o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem, para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Aleluia. Você vê que aqui, desde o começo, então, Deus está estabelecendo a família e está dando um modelo de casamento também, né? Como que forma uma família? Porque aí Adão e Eva ia se multiplicando, então eles iam deixar pai e mãe e unir-se à mulher e formaria uma nova família, né? Então você vê que desde o princípio, família é projeto de Deus. Deus, ele decidiu criar a terra na sua, imensidão assim, de liberdade que ele tem, de soberania, e ele decidiu povoar a terra. E qual o formato que ele decidiu povoar a terra? Ele decidiu no formato família. Então, aqui está dando um modelo como tudo começou e que família é projeto de Deus, é o primeiro projeto para povoar a terra, para encher a terra e fazer a terra cheia de rostinho bonito, né? Então, ele estabeleceu a família foi criada por Deus, e a gente não pode abrir mão disso. Por mais nós vimos até aí nesse carnaval tentando nos ridicularizar, mas pelo contrário, acabaram chegando à conclusão de que nós estamos em conserva. É verdade mesmo, nós estamos sendo conservados pelo óleo do Espírito. Aleluia! Não é verdade? É verdade. Eles acabaram falando a verdade, de um contexto, o tiro saiu pela culatra, eles só chegaram à conclusão que é verdade. A família, no projeto de Deus, ela está em conserva mesmo. É o óleo do Espírito que tem feito manter esse formato, e nós até a volta de Jesus, nós vamos aí, firme e forte. E Ele conta comigo e com você. Mas eu sou imperfeito, é isso mesmo, que bom. Quem nos aperfeiçoa é o Espírito Santo. Ele é quem nos aperfeiçoou. Então, eu quero deixar muito claro que a família foi assim que Deus deu sequência ao plano dele de povoar a terra. Não foi ao acaso, cada um foi tendo filho, que nem dá em árvore, não. Ele estabeleceu um meio, o formato é a família. Amém? Vamos continuar. Próximo. Agora aqui eu quero falar sobre a mulher, Eu acho que hoje eu vou ganhar bolo de todas as mulheres, viu, pastor? Elas vão ficar contentes com o que eu descobri na Bíblia, viu? Eu descobri algo muito legal para as mulheres. Os homens, por ter sido criados primeiro, eles estão se achando melhor que as mulheres, não é? A mulher veio depois, Ela veio como auxiliadora, a gente tem uma ideia errada de auxiliadora, A gente acha que assim, a auxiliadora é algo inferior. E aqui nós vamos fazer uma correção para a gente entender. O projeto de Deus, ele é perfeito. E ele é maravilhoso.
Ele fez o homem e delegou sim para o homem responsabilidades, graças a Deus. E nós, como homens, temos que cumprir mesmo essas responsabilidades que Ele nos deu. Aí Ele fez, Deus criou tudo. A mulher, Ele fez como adjutora, ajudadora e auxiliadora. São esses 3 termos que a gente mais encontra nas versões bíblicas, certo? Adjutora, ajudadora ou auxiliadora. Essa palavra no hebraico é Ezer. E como é importante a gente estudar a raiz das palavras, porque fica muito mais claro, né? Dá uma ajuda, porque a gente diz assim, ô Renato, me ajuda, que parece que vai dar uma forcinha, né? Assim como eu estou fazendo, mas ele vai só me ajudar. Não, essa palavra ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Vamos para o próximo lá. Ezer significa fortalecer alguém de uma forma que ele não consegue fazer por si mesmo. Mudou ou não mudou? Deus fez a mulher para ser a auxiliadora naquilo que o homem não consegue fazer por si mesmo. Olha só, muda todo o contexto da palavra de auxiliar, de adjuntora, de ajudadora. Então, Ezer, fortalecer alguém de uma forma que ele não consegue fazer por si mesmo. Então, ela veio para suprir algo que o homem não consegue fazer sozinho. Por isso que para sustentar uma família, para manter uma família, precisa do homem e da mulher, do pai e da mãe. É uma parceria, né? Assim, então, aí é colocada no mesmo nível, você entendeu? O homem não é mais, nem é menos. Nem a mulher é mais, nem a mulher é menos. Cada um tem o seu papel. E o papel da mulher é suprir naquilo que o homem não consegue fazer. Olha que coisa linda, hein? Meu bolo preferido hoje, que eu estou com vontade de milho, tá? Sabe aquele que tem um creminho no meio? Outro dia eu tentei fazer, Carlos, mas murchou. Como que fala? Batumou. Mas vamos lá, eu tento fazer isso aqui. Não, próximo. Agora a gente se esmiuçando um pouco mais essa palavra, olha. Ezer é uma palavra hebraica bíblica que significa ajuda, socorro, suporte ou força, frequentemente traduzida como auxiliadora, como está lá em Gênesis 2,18, que a gente acabou de ler, tá? Olha que coisa linda, só que não termina aí, próximo, olha que lindo isso, ó. O termo Ezer denota uma força complementar, não inferior. Então, complementar é uma força que o homem não tem, tá? Então, ela não veio dar uma forcinha naquilo que ele já tem, não, ela veio completar aquilo que ele não tem. Então, é uma força complementar e não inferior. Sendo usado, olha isso aqui que é lindo ainda, agora o bolo vai ser de chocolate. Sendo usado 16 vezes no Antigo Testamento para descrever o próprio Deus como o socorro de Israel. Você já imaginou isso? A mesma palavra que Deus usou para descrever o que a mulher seria na vida do homem, Ele usa para se descrever como socorro, como auxiliador, como ajudador do povo de Israel. Olha que coisa linda. Agora me fala, pode dar uma salva de palmas para esse Jesus, mulherada? É assim que Deus vê vocês. Não é maravilhoso? Você entendeu como Deus enxerga a mulher? Mudou ou não mudou a conotação agora aí? A mulher está do mesmo patamar, só que com funções diferentes. E cada um exercendo a sua função, a família vai ser bem sucedida, né? A mulher não tomando o lugar do homem, nem o homem tomando o lugar da mulher. Cada um desenvolvendo o seu papel, o negócio vai embora. E assim, Deus permitiu a gente trazer esclarecer isso daqui, para que a mulher entenda que ela tem um papel muito importante na família também, assim como o homem. O pai é importante e a mãe é importante. Então, os dois são muito importantes na base da criação que Deus fez. E não sou eu que fiz isso. Eu não estou falando aqui bonito para agradar as mulheres e ganhar bolo. Mas eu estou falando o que a palavra de Deus disse. Eu gosto disso daí. Até falei agora há pouco para a Giane. Eu amo falar, não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus que está falando. E a gente ter clareza da palavra de Deus, fica mais fácil da gente caminhar, né? Então, o papel da mulher e o papel do homem está bem definido pela palavra de Deus. E aí estamos vendo aí o valor que a mulher tem. Então, os homens valorizam as suas mulheres valorizam os seus homens, e vamos valorizar a nossa família, amém? Porque a família é o projeto que Deus fez para povoar a terra, e nós estamos mandando bala, né? Eu colaborei com 4,
Quando foi nascer meu quarto filho, aí o médico falou, nossa, mas está na hora de parar, né? Aí eu falei, eu não sei se eu quero parar. Ele falou, não, mas eu já sei, 4 está ótimo. Hoje eu acho que eu só teria 2, né? Ainda bem que foi lá atrás, né? Continuando. Agora, olha outro termo para mulher, que ele fala, então, uma auxiliadora qualquer? Não, uma auxiliadora idônea. Né? Olha o que significa a palavra idônea, que coisa linda. Ó. O termo idônea, uma ajudadora como ele. Idônea significa uma ajudadora, Soraya, como ele, não menos que ele, de igual tamanho. Ele é a ajudadora que, sabe, só está na altura de você. Eu não vou chamar, você vai fazer, vamos supor, uma dupla sertaneja, eu e você, né? Então, eu canto bem, ele vai trazer alguém na minha altura, para cantar tão bem quanto eu. Você entendeu o que está querendo dizer, idônea? Que está olhando feio, Jane? A gente não quer que eu lance meu CD, mas vai sair. Então, a palavra idônea, quando Deus mencionou que a auxiliadora que ele daria para o homem, ela era na mesma altura que ele. Está entendendo? Está vendo a equivalência que Deus está nivelando? Então, a auxiliadora idônea significa que Deus daria a ele uma ajudadora à altura dele, de frente dele, não à frente dele nem atrás, de frente, assim, olha, um de frente para o outro, entendeu? É uma questão de posição mesmo geográfica, um de frente com o outro. À vista dele, diante dele. A ideia básica é de alguém ao alcance para ajudar, socorrer como um anjo de Deus. Aleluia! Então, a sua esposa, a esposa é como um anjo de Deus na vida do homem. Olha que bênção, hein? Aleluia. Está ficando claro? Ficou abençoado isso aí? Aleluia. Ah, glória. Agora o bolo vai ser bolo de festa. Aleluia. Então, assim que Deus formou... Ah lá, vai ter glacê. Assim Deus criou homem e a mulher, a base da família bíblica. Amém, meus irmãos? Alguém ficou com dúvida nisso ou não? Não, né? Agora aqui vamos esclarecer um ponto. Próximo, Marcela, por favor. Lembra que eu falei que houve uma dúvida na outra aula a respeito de Deus, se o homem era perfeito ou imperfeito, né? Tudo que Deus fez, ele fez perfeito. Nada que Deus fez foi imperfeito, né, Jorge? Tudo que Deus fez foi perfeito. Agora, como é que a gente entende por que um homem perfeito acabou se tornando imperfeito? Está ali a explicação, olha. Mas Adão e Eva também eram perfeitos, mas dentro da limitação do mundo físico criado e do livre-arbítrio. Certo? Então, eles foram perfeitos, mas eles estavam presos dentro dessa limitação do mundo no qual nós participamos e do livre-arbítrio. Sendo que Adão e Eva eram limitados e não divinos. Deus não nos fez divinos, nos fez limitados nesse corpo. Eles estavam sujeitos a danificar sua perfeição através do uso incorreto de seu livre-arbítrio. Entendeu isso ou não? Então, Adão e Eva, eles foram feitos perfeitos, mas eles estavam dentro dessa limitação do homem, e Deus deu para ele. Tanto é que ele falou, olha, aqui está a árvore do bem e do mal, e aqui está do conhecimento. Não toca. Ele tinha a liberdade de escolher. E essa liberdade poderia, então, danificar a sua perfeição. E foi o que aconteceu. Ao escolher desobedecer, ele, então, trouxe a imperfeição manifesta agora em toda a humanidade, através do pecado. Fica alguma dúvida em relação a esse assunto? Alguém quer falar alguma coisa? Está tudo certo? Podemos seguir em frente, então? O homem foi criado perfeito, mas ele perdeu a sua perfeição por conta do livre-arbítrio, tá bom? Então, nós vamos continuar aqui. Então, nós temos aí 2 temas. O primeiro era família, coisa de Deus, e o segundo que nós vamos falar é quando o lar vira campo de batalha. Esse vai ser o tema que nós vamos meditar agora nessa próxima semana, tá bom? Então, o tema 3, qual é o propósito que Deus criou a família? Agora nós vamos só rapidamente falar aí. Deus criou a família por algum motivo, né? Assim, porque o bebezinho, ele nasce sem saber muita coisa, né? Se ele não for estimulado, ele vai falar.
Vamos supor, você deixa um nenezinho lá, sozinho. Nunca ninguém conversou com ele. Ele não vai falar, você sabia? Ele não vai aprender nenhum idioma. Ele não vai aprender a fazer as coisas, porque as coisas nós aprendemos através daquilo que nós vamos observando e vendo, a gente, por imitação, na verdade. Vocês já viram um pai para assim, com a mão para trás? Daí vem aquele toquinho mais lindo do mundo. O pai igualzinho o pai. O que é isso? São imitações, a gente vai fazendo por imitação. E a fala também é a mesma coisa, o ambiente vai modelando a criança. É ou não é verdade, né? Aí ali ela vai se desenvolver. Então, qual é o propósito que Deus criou? Então, para o homem, para o ser humano, ele precisava de um ambiente onde ele se desenvolvesse. E o melhor ambiente para ele se desenvolver é o ambiente familiar, é onde ele é recebido, né? Então, Deus criou, o propósito para que Deus criou a família é relacionamento. É através do relacionamento que nós vamos tendo dentro da nossa casa, que nós vamos nos desenvolvendo. Nós vamos nos relacionando com a mãe, depois com o pai, a gente aprende então a se relacionar com o irmãozinho, depois com os primos, com as tias, com os avós, não é verdade? E assim a gente vai se relacionando. Deus é um Deus relacional, é isso? Nosso Deus, Ele não nos fez para nós não nos relacionarmos. Tanto é, vocês já viram aquela brincadeira na internet? Que dois rapazes estão saindo e uma senhorinha está saindo de casa, ele fala assim, oi, bom dia. Ela fala assim, então, meu filho comprou um terreno lá em São Paulo e depois ele vendeu. E a mulher não para de falar. E ele sendo, né? Porque as pessoas têm necessidade de falar. Nós temos necessidade de conversar. Às vezes eu tenho medo, e aí, está tudo bem? A pessoa fala, então, e aí vai longe, né? Meu Deus do céu, só para contar, não dá tempo, outro dia eu conto. Vamos continuar aqui. Então, Deus nos fez para nos relacionarmos. Tanto é que Deus, ao final de todo dia, o que Ele fazia com Adão? Ele vinha para se relacionar com Adão. E aí, Adão, como foi seu dia? E não é gostoso ter alguém que pergunta isso? Quando a Aninha me liga, eu falo mais da Aninha porque menina é mais do que os meninos só ligam para pedir o carro, né? E a Aninha fala assim, pai, como foi seu dia? Eu falo, filha, foi bom. E o seu? Olha, mas é tão gostoso ouvir isso, né? Não é alguém que se importa com você. Então, Deus não nos fez para sermos sozinhos. Deus nos fez para nos relacionarmos, para conversar. Conversa lá na sua casa, ouve o seu irmão, ouve a sua irmã, ouve o seu pai. Eu chego lá na casa do meu pai ele não quer que eu vá embora. Ele inventa, na hora que eu estou saindo, ele faz, eu gosto de tomar o seu café, você não faz? É eu levantar, pastor Edson. Eu falo, eu vou embora. Ele não quer que eu vou embora, ele quer ficar conversando comigo, porque ele fica a semana inteira com a Ceci e com o Marco. A Ceci correndo lá, então na hora que eu chego lá, ele quer conversar com uma pessoa diferente. E eu falo, pai, eu tenho que ir, eu tenho culto à noite. Ele fala, então faz o café, que eu gosto do seu café. Eu falo, que migué, né? Ele está querendo conversar. Ele já senta na mesa da cozinha, lá naquela mesa da sua casa, sabe? Ele puxa o banquinho ali, ele senta. Aí eu tenho que sentar e continuar o papo, né? Então, mas é bom, porque nós somos feitos para conversar, e eu quero conversar muito com ele mesmo. Ele está com 89 anos, enquanto ele estiver pertinho, eu quero curtir ele, né? Às vezes ele fala, vou aí na loja, eu falo, vem que eu te espero, paro tudo que eu estou fazendo para conversar um pouquinho com ele. A gente precisa curtir a nossa família, se relacionar. Mas o meu pai é chato, ele é, eu também sou. Fulano dá trabalho, você também dá. Né? Então, nós somos imperfeitos, não adianta. Vamos lá, nós fomos feitos para nos relacionarmos. Tema 3, a pessoa que foge de se relacionar, ela impede o seu próprio crescimento. E hoje nós estamos vivendo um mundo que as pessoas, cada um por si, né? Não é verdade? As pessoas não gostam mais muito de se relacionar. E aí a internet supre a nossa necessidade de relacionamento, e a pessoa não quer mais sair de casa. Outro dia, olha que eu gosto de bolo, hein? Eu fui convidado para ir no aniversário, eu falei, que droga, eu tenho que ir no aniversário. Olha isso, como que você faz isso, você acha ruim? E antes eu ficava, ninguém me convida, porque eu tinha 4 filhos, né? Era 6, me convidar para uma festa era um prejuízo, né? Olha que absurdo, gente, a gente precisa ir se relacionar e ter prazer. Sai da internet, meu irmão, porque assim, a gente precisa se relacionar, amém, meu irmão? Para a gente se desenvolver, para a gente crescer. A pessoa que foge de se relacionar, ela compromete o seu desenvolvimento,
Porque se é se relacionando que eu aprendo, que eu cresço e me desenvolvo, então quanto mais eu converso, mais eu me relaciono, mais eu aprendo. Né? Em todas as situações que o Senhor nos leva a viver, eu estou aprendendo. Eu amo conversar com pessoas mais velhas, porque elas têm cada história que eu falo, meu Deus, outro dia eu fui com o pastor Rui, num velório lá em Santa Bárbara do Oeste, Três Bárbara, não sei que cidade nós somos, da mulher do Jorge, da Patrícia. E o pastor Rui foi daqui lá me contando, olha, eu fiquei realizado de ouvir as histórias que o pastor Rui tinha. Eu falei, Jesus, meu Deus, quanto aprendizado naquele momento, né? E ali eu aprendi com ele, você concorda comigo ou não? Ele me falou de situações difíceis que ele aprendeu a sair, e eu só ouvindo, estou aprendendo. Né? Então a gente precisa se desenvolver, e o desenvolvimento vem através do relacionamento. Não tenha medo de se relacionar. Sabe por que a gente tem medo de se relacionar? Porque a gente não quer se machucar. Relacionamento causa frustração, causa mesmo. Mas é normal, as frustrações também estão ajudando você. Quando a gente se frustra, a gente vai amadurecendo. Quando eu cheguei no Esquadrão da Vida, a cada interno que chegava, eu chorava junto. Eu chorava. O menino vinha fazer a ficha, porque eu trabalhei na casa de passagem. Então, eram os meninos pegos da rua. Então, eles vinham me contavam a história deles. No outro dia, eu levava roupa, tênis, meia para eles. E aí, eu fui me decepcionando com eles. Aí, eu levei as coisas, no outro dia, ele, escapuliu, fugiu com as coisas, trocou tudo por droga. Que decepção que eu fiquei arrasado, pastor. Eu falei, nossa, eu estava acreditando. Aí, o outro saiu, falou, senhor, já me arruma emprego? Eu falei, ajuda, arrumamos um emprego para ele ganhar mais que eu. Verdade, arrumou numa transportadora. Aí ele falou, eu preciso agora, é longe, eu estou indo a pé. Arrumamos também uma kitnet para ele morar. Ele falou, preciso agora, você não tem uma bicicleta? Aí eu conversei com meu pai ele falou, eu tenho uma bicicleta novinha, eu não uso. Meu pai falou, vamos emprestar para ele, né? Aí eu chamei ele lá em casa, emprestei, eu não sei como agradecer, e tá. Aí ele sumiu, porque eu ligava para ele, acompanhando ele, não atende, aí atendeu o telefone, eu falei, eu queria falar com fulano, a pessoa falou, ele deixou aqui na boca de fumo, pagou com o celular dele. E a bicicleta, já foi. E ele caiu, sumiu, nunca mais vi. Aí eu fui ver ele na televisão, dando entrevista, está internado numa clínica lá em Marília. Liguei lá na clínica, falei, cachorro. O senhor já estava com vergonha de ligar para o senhor. Falei, não, você tinha que ter me falado, cair faz parte, né? Eu sabia que você poderia cair, né? Então a gente se decepciona com as pessoas, né? Mas isso que aconteceu comigo, eu parei de chorar. Porque eu vi que assim, a coisa não é tão ruim, assim, às vezes você quer chorando, né? Então você vai amadurecendo. Então o relacionamento nos amadurece e nos desenvolve. Quando o lar vira campo de batalha. Aqui eu vou dar uma introdução só, porque nós precisamos hoje encerrar nossa EBD às 11 horas, tá bom? Porque depois das 11 em diante, eu vou pedir para os membros da igreja, quem é membro mesmo, né, que é do hall de membros, ficar aqui, e quem não é, a gente vai ter encerrado já a aula, que nós temos uma palavra da pastora para os membros da igreja, tá bom? Então, por isso falta 5 minutinhos, vou só dar uma introdução sobre quando o lar vira campo de batalha, tá bom? Aqui vou só fazer vocês pensarem, se a família é onde Deus começa ali o ambiente para que o homem se desenvolva e seja bem-sucedido, qual vai ser o núcleo mais atacado? Ele pode até atacar, mas onde que mais vai enfraquecer um homem ou uma mulher? Se mexer onde? Na família. E se na família, onde nós mais temos intimidades, onde a gente vai mais se machucar? Na família. A família é um núcleo de desenvolvimento, onde mais vai ter atrito, porque a gente se desenvolve, não é? É igual a telha que o pessoal fala, né? A telha, para encaixar uma na outra, ela tem que raspar, não é? Trombar uma na outra. Meu irmão, então, o lar, a família, é onde nós vamos ter mais atrito.
Não se assuste, nem pense assim, a minha família, não é a sua família. É o ambiente, Deus já fez isso, Ele sabia que ali ia ter atrito, e ali você ia ter a oportunidade de pedir perdão, de se arrepender, de se acertar, de amar, de relevar, de deixar para lá. Ali que você está sendo treinado, meu irmão. Você não vai ser treinado lá no seu trabalho, lá não vai dar tempo, você vai ser mandado embora antes. Cartão vermelho, vai ser antes, não vai dar jeito. O único lugar que você é amado a ponto de ser suportado, até você ser aperfeiçoado, é o núcleo familiar. Você pode ver, o filho é pronta, e a mãe fala, coitado. Né? A mãe fala, mas ele, tadinho. Né? A mãe é assim, na porta da cadeia, acusa uma mãe do filho lá, ela bate no você. A minha irmã, meu sobrinho, deu um trabalho na adolescência, e ela começou a falar mal dele. E eu fui cair na onda, fui falar mal dele, ela, nossa, brigou comigo, ficou uns 2 dias sem falar comigo. Só ela podia falar mal dele. É o núcleo onde a gente defende a pessoa, você entende? É por isso que lá tem mais atrito. O núcleo familiar, não espere uma perfeição ou um lugar onde não vai ter embates, é onde mais vai ter embates. Porque ali tem a maior possibilidade de restauração. E ali você vai sendo treinado, e fica habilidoso para ir para os outros núcleos de relacionamento. Aí quando você chega nos demais núcleos de relacionamento, você já está mais apto, mais habilitado para desenvolver um bom relacionamento. Você sabe que a minha irmã, agora a última história eu vou encerrar, tá? Só para a gente, aí faz o devocional essa semana, e semana que vem a gente continua conversando sobre a família, o lar, campo de batalha, tá bom? Mas a minha irmã, nós somos em 4, né? A Heloísa e o Renato têm um temperamento mais bravão, né? Eu e a Ceci, a gente vai relevando mais, né? Mas os dois acabaram batendo de frente e ficaram sem conversar. E ficaram, acho que uns 3 anos sem se falar. Então era aquele lance assim, né? Está aqui, não olhavam para o outro, né? Onde está? Está lá. Aquelas coisas de... E meu pai falava, gente, me dá de presente, volta a conversar. E eles não voltavam a conversar. Mas eles se amavam. Aí o Renato ia casar. E aí o Renato convidou a Heloísa para ser madrinha dele. Eles não se falavam. E eu ria tanto, eu falava, gente, é muito engraçado isso. Elô, como que você vai ser madrinha do Renato? Não, faço questão, comprou uma roupa, foi toda bonita, para ser madrinha do Renato, porque ela amava o Renato. Ela só estava com dificuldade de perdoar. Você entende? O Renato, por que ele convidou ela? Porque ele amava ela. Mas ele estava com dificuldade de perdoar, né? E aí foi muito legal que daí fomos para o casamento, os dois, ou beijinho na hora do parabéns. Mas foi muito legal, o Renato esqueceu alguma coisa em casa. Aí no outro dia, que seria a lua de mel dele, né? Ele passou em casa e a gente estava almoçando, estava todo mundo lá. E Deus ali na cozinha promoveu a restauração dos dois. Sei que lindo, e foi bonito mesmo, sabe? O Renato passou lá para pegar alguma coisa, a Elô estava ali, e aí um olhou para a cara do outro e riu, e se abraçaram, e se beijaram, e se perdoaram, e houve restauração. Mas isso só acontece no núcleo onde tem muito amor. E o núcleo onde tem muito amor é a família. Amém, meu irmão? Então nós vamos parar por aqui. Você faça o devocional bem bonitinho aí, que semana que vem a gente continua nosso bate-papo sobre o lar, campo de batalha. Vamos ficar de pé então? Eu vou pedir para a pastora Nida já nos dar a benção, daí ela já fica à vontade para dar as orientações, tá, pastora? Bom dia, igreja, paz. Que bom te ver aqui. A irmã da Rô, Deus te abençoe, é de olho azul. Manhã gostosa, né? Falar sobre família é muito bom. E aqui nós somos família de Deus. É a mesma coisa. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu coração. Um sabe perdoar mais rápido, o outro demora mais. Mas nós nos perdoamos, porque nós nos amamos em Jesus. Essa é a nossa vida, né? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã, pelo tempo que tivemos aqui de oração. Espírito Santo, como o Senhor é bom, como o Senhor nos orienta, nos ajuda, caminha conosco. Nós te agradecemos, Pai. E nós somos aqui a família de Deus. Cuida da nossa mente, cuida do nosso coração, Pai. Que nós possamos nos amar mais,
saber perdoar mais, acolher mais, Senhor amado. Eu te louvo, Pai, porque eu te amo, Jesus querido. Eu quero caminhar contigo sempre. Quero obedecer, Pai. Tira as arestas que ainda tem, Senhor amado. Cuida do nosso coração. E agora nós vamos voltar para a nossa casa. Vai conosco, Senhor. Não nos largue nunca, Pai querido. E que nós possamos chegar e passar uma tarde de paz e à noite estarmos aqui novamente ouvindo mais um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor cuide da Salete, que está lá em recuperação. Ela fez uma cirurgia na vista, Pai. Que ela possa voltar a enxergar novamente, Senhor. Ela é Tua serva. Nós abençoamos ela em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor conosco. Eu oro em nome de Jesus. Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos. Bom almoço para vocês. Os membros depois ficam aqui, pode se abraçar, né? E depois já senta aqui e a gente continua a reunião.